Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/iaudiolivro. 14. A natureza do governo. Um governo é uma instituição que mantém o poder exclusivo de impor certas regras de conduta social em determinada área geográfica. Os homens precisam desta instituição. E por quê? Dado que a mente do homem é a sua ferramenta básica de sobrevivência, meio de ganhar conhecimento para guiar suas ações. A condição básica que requer é a liberdade de pensar e de agir de acordo com seu julgamento racional. Isto não significa que um homem deva viver sozinho, e que uma ilha deserta seja o ambiente mais adequado às suas necessidades. Os homens podem tirar enormes benefícios do fato de tratar uns com os outros. O ambiente social é muito mais proveitoso para seu sucesso em sobreviver, mas somente sob certas condições. Os dois grandes valores a serem proporcionados pela vida em sociedade são conhecimento e comércio. O homem é o único espécime que pode transmitir e expandir seu repertório de conhecimento de geração a geração. O conhecimento potencialmente à disposição do homem é maior do que o que qualquer indivíduo poderia adquirir no seu próprio tempo de vida. Todo homem tira um benefício incalculável do conhecimento descoberto por outros. O segundo grande benefício é a divisão do trabalho. Ela capacita o homem a devotar seus esforços para um campo particular de trabalho e a comercializar com outros que se especializam em campos diversos. Esta forma de cooperação permite a todos os homens que nela tomam parte alcançarem mais conhecimento, destreza e retorno produtivo do seu esforço do que poderiam alcançar, se cada um tivesse que produzir tudo de que precisasse, em uma ilha deserta ou em uma fazenda que se autossustentasse. Mas estes benefícios indicam, delimitam e definem que tipos de homens podem ser de valor uns para os outros e em que tipo de sociedade. Somente homens racionais, produtivos e independentes em uma sociedade racional, produtiva e livre, a ética objetivista. Uma sociedade que rouba o indivíduo do produto do seu esforço, ou escraviza, ou tenta limitar a liberdade de seu intelecto, ou o compele a agir contra seu próprio julgamento racional. Uma sociedade que estabelece um conflito entre os seus decretos e as exigências da natureza do homem. Não é, falando estritamente de uma sociedade, nada mais do que uma massa unida por um regime de quadrilha institucionalizado. Uma sociedade dessas destrói todos os valores da coexistência humana, não tem nenhuma justificativa possível e representa, não uma fonte de benefícios, mas a ameaça mais mortal à sobrevivência do homem. A vida em uma ilha deserta é mais segura e incomparavelmente preferível à existência na Rússia soviética ou na Alemanha nazista. Se os homens devem viver juntos em uma sociedade pacífica, racional, e negociar uns com os outros para benefício mútuo, devem aceitar o princípio social básico sem o qual nenhuma sociedade moral ou civilizada é possível, o princípio dos direitos individuais. Veja os capítulos 12 e 13. Reconhecer direitos individuais significa reconhecer e aceitar as condições reclamadas pela natureza do homem para sobrevivência digna. Os direitos humanos somente podem ser violados pelo uso da força física. É apenas por meio desta que um homem pode privar um outro de sua vida, ou escravizá-lo, ou roubá-lo, ou evitar que busque seus próprios objetivos, ou compeli-lo a agir contra seu próprio julgamento racional. A pré-condição de uma sociedade civilizada é a exclusão da força física dos relacionamentos sociais, assim estabelecendo o princípio de que, se os homens desejam negociar uns com os outros, podem fazê-lo somente por meio da razão, pela discussão, persuasão e acordo voluntário, não coagido. A consequência necessária do direito do homem à vida é seu direito à autodefesa. Em uma sociedade civilizada, a força pode ser utilizada somente contra aqueles que iniciam seu uso. Todas as razões que tornam a iniciação da força física um mal, tornam o uso retaliativo da força física um imperativo moral. Se alguma sociedade pacifista renunciasse ao uso retaliativo da força, seria deixada desamparadamente à mercê do primeiro vigarista que decidisse ser imoral. Esta sociedade alcançaria o oposto de sua intenção. Ao invés de abolir o mal, encorajá-lo-ia e recompensá-lo-ia. Se uma sociedade não proporcionasse nenhuma proteção contra a força, compeliria todo cidadão a andar armado, transformar a sua casa em uma fortaleza, atirar em quaisquer estranhos que estivessem se aproximando de sua porta, ou a se unir a uma gangue protetora de cidadãos que brigaria contra outras gangues, formadas para o mesmo propósito, e desta forma trazendo a degeneração dessa sociedade sob o caos do regime das gangues, isto é, o império da força bruta, em uma perpétua guerrilha tribal de selvagens pré-históricos. O uso da força física, até seu uso retaliativo, não pode ser deixado ao arbítrio de cada cidadão. A coexistência pacífica é impossível,
Se um homem tem de viver sob a constante ameaça de força ser desencadeada contra ele por qualquer um dos seus vizinhos, a qualquer momento. Não importa se as intenções dos vizinhos são boas ou ruins, se seus julgamentos são racionais ou irracionais, se são motivados por um senso de justiça ou por ignorância ou por preconceito ou por malícia, o uso da força contra um homem não pode ser deixado à decisão arbitrária de um outro. Imagine, por exemplo, o que aconteceria se o homem perdesse sua carteira, concluísse que tinha sido roubado, invadisse todas as casas da vizinhança para procurá-la, e atirasse no primeiro homem que lhe dirigisse um olhar desagradável, tomando este como uma prova de culpa. O uso retaliativo da força requer regras objetivas de testemunho para estabelecer que um crime foi cometido e para provar quem o cometeu, bem como regras objetivas para definir punições e procedimentos de execução. Os homens que tentam levar a julgamento o crime sem estas regras são uma multidão de linchadores. Se uma sociedade deixasse o uso retaliativo da força nas mãos de cidadãos comuns, ela degenerar-se-ia em um regime comandado por quadrilhas, por leis de linchamento e por infinitas rixas sangrentas ou vendetas. Se a força física deve ser excluída dos relacionamentos sociais, os homens precisam de uma instituição incumbida da tarefa de proteger os seus direitos sob um código objetivo de regras. Esta é a tarefa de um governo, de um verdadeiro governo, sua tarefa básica, única justificativa moral e a razão por que os homens precisam dele. Um governo é o meio de colocar o uso retaliatório da força física sob controle objetivo, isto é, sob leis objetivamente definidas. A diferença fundamental entre ação privada e ação governamental, uma diferença completamente ignorada e evitada hoje em dia, repousa no fato de um governo manter o monopólio sobre o uso legal da força física. Ele tem de mantê-lo, uma vez que é o agente que reprime e combate o uso da força, e por esta mesmíssima razão, suas ações têm de ser rigidamente definidas, delimitadas e circunscritas. Nenhum toque de capricho ou excentricidade deve ser permitido em seu desempenho, deve ser um robô impessoal, com as leis como sua única força motivadora. Se uma sociedade deve ser livre, seu governo tem de ser controlado. Sob um sistema social adequado, o indivíduo comum é legalmente livre para tomar qualquer atitude que lhe agrade, desde que não viole os direitos de outros, ao passo que um funcionário do governo é limitado pela lei em toda ação oficial. Um indivíduo comum pode fazer qualquer coisa, exceto o que é legalmente proibido. Um funcionário do governo não pode fazer nada, exceto aquilo que é legalmente permitido. Este é o meio de subordinar a força ao direito. Este é o conceito americano de um governo de leis, e não de homens. A natureza das leis adequadas a uma sociedade livre e a fonte da autoridade do seu governo derivam da natureza e propósito de um governo adequado. O princípio básico de ambas é indicado na Declaração da Independência. Para proteger estes direitos individuais, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos direitos do consentimento dos governados. Já que a proteção dos direitos individuais é o único propósito próprio de um governo, ela é a única matéria adequada da legislação. Todas as leis devem ser baseadas em direitos individuais e dirigidas à proteção destes. Todas as leis devem ser objetivas e objetivamente justificáveis. Os homens devem saber claramente, e antes de tomar uma atitude, o que a lei lhes proíbe fazer e por quê, o que constitui um crime, e em que pena incorrerão, se o cometerem. A fonte da autoridade governamental é o consentimento dos governados. Isto significa que o governo não é o soberano, mas o servo ou agente dos cidadãos. Significa que o governo como tal não tem direitos, exceto os delegados a ele pelos cidadãos, para um propósito específico. Há somente um princípio básico com o qual um indivíduo deve consentir se deseja viver em uma sociedade livre, civilizada. O princípio que implica renunciar ao uso da força física e delegar ao governo seu direito à autodefesa física, para que este seja cumprido de uma maneira metódica, objetiva e legalmente definida, ou, colocando em outras palavras, ele deve aceitar a separação da força e do capricho, qualquer capricho, incluindo o seu próprio. Agora, o que acontece no caso de um desentendimento entre dois homens a respeito de um empreendimento em que ambos estão envolvidos? Em uma sociedade livre, os homens não são forçados a negociar uns com os outros. Eles o fazem apenas por acordo voluntário e, quando tem o elemento tempo envolvido na relação, por contrário. Se um contrato é quebrado pela decisão arbitrária de um homem, isto pode causar um desastroso prejuízo financeiro para o outro, e a vítima não teria nenhum recurso exceto apoderar-se da propriedade do ofensor como compensação. Mas aqui, novamente, o uso da força não pode ser deixado para a decisão de cada cidadão. E isto leva a uma das mais importantes e mais complexas funções do governo, a função de árbitro que decide disputas entre homens de acordo com leis objetivas. Os criminosos são uma pequena minoria em uma sociedade semi-civilizada.
Mas a proteção e imposição de contratos através de tribunais civis é a necessidade mais crucial de uma sociedade pacífica. Sem esta proteção, nenhuma civilização poderia premier-se desenvolvido ou mantido. O homem não pode sobreviver, como fazem os animais, agindo com base no momento imediato. Ele tem de projetar as suas metas e alcançá-las através de um período de tempo. Tem de calcular suas ações e planejar sua vida a longo prazo. Quanto melhor é a mente do homem e maior o seu conhecimento, maior é o âmbito do seu planejamento. Quanto mais desenvolvida ou mais complexa é uma civilização, maior é o raio de atividade que requer. E, por conseguinte, maior o âmbito de acordos contratuais entre os homens, e mais urgente a necessidade de proteção destes acordos. Até mesmo uma sociedade primitiva de intercâmbio não poderia funcionar se um homem decidisse comercializar um saco de batatas por uma cesta de ovos, e tendo recebido os ovos, se recusasse a entregar as batatas. Imagine o que este tipo de ação movida a capricho significaria em uma sociedade industrial, onde os homens entregam a crédito mercadorias no valor de $1 bilhão, ou elaboram contratos para construir estruturas multimilionárias, ou assinam locações por 99 anos. Uma infração unilateral de contrato envolve um uso indireto de força física. Consiste, em essência, no recebimento por um homem de valores materiais, mercadorias ou serviço de um outro, e na recusa a pagar por eles, assim os retendo pela força, pela mera posse física, não por direito, isto é, retendo-os sem consentimento de seu proprietário. Similarmente, a fraude envolve um uso indireto da força. Consiste em obter valores materiais sem consentimento do proprietário, por meios ilegais ou promessas falsas. A extorsão é uma outra variante do uso da força. Ela consiste na obtenção de valores materiais, não pela troca de valores, mas pela ameaça da força, violência ou dano. Algumas destas ações são obviamente criminosas. Outras, como uma infração unilateral de contrato, podem não ser criminalmente motivadas, mas ser causadas por irresponsabilidade e irracionalidade. Outras, ainda, podem ser questões complexas, com alegações de justiça de ambos os lados. Mas qualquer que seja o caso, todas estas questões têm de ser sujeitas a leis objetivamente definidas e têm de ser resolvidas por um árbitro imparcial, que administre as leis, isto é, por um juiz e um júri, quando apropriado. Observe o princípio básico que governa a justiça em todos estes casos, o princípio de que nenhum homem pode obter quaisquer valores de outro sem o consentimento do proprietário, e, como ura corolário, que os direitos de um homem não podem ser deixados à mercê da decisão unilateral, da escolha arbitrária, da irracionalidade, do capricho de um outro homem. Este é, em essência, o propósito adequado de um governo: tomar a existência social possível aos homens, protegendo os benefícios e combatendo os males que os homens podem causar uns aos outros. As funções adequadas de um governo recaem sobre 3 largas categorias, todas elas envolvendo os problemas da força física e a proteção aos direitos dos homens. A polícia, para proteger os homens de criminosos, forças armadas, para proteger os homens de invasores estrangeiros, os tribunais, para decidir disputas entre homens, de acordo com leis objetivas. Estas 3 categorias envolvem consequências e questões derivadas, e sua implementação na prática, na forma de legislação específica, é enormemente complexa. Pertence ao campo de uma ciência especial, a filosofia do direito. Muitos erros e desentendimentos são possíveis no campo da implementação, mas o que é essencial aqui é o princípio a ser implementado, o princípio de que o propósito da lei e do governo é a proteção aos direitos individuais. Atualmente, este princípio é esquecido, ignorado e evitado. O resultado é o estado presente do mundo, com a regressão do gênero humano à ilegalidade da tirania absolutista, a selvageria primitiva do regime da força bruta. Num protesto impensado contra esta tendência, algumas pessoas estão levantando a questão de se o governo como tal é um mal por natureza, e se a anarquia é o sistema social ideal. A anarquia, como um conceito político, é uma oscilante abstração ingênua. Por todas as razões discutidas acima, uma sociedade sem governo organizado estaria à mercê do primeiro criminoso que aparecesse, o qual a precipitaria no caos de uma guerrilha de gangues. Mas a possibilidade de depravação humana não é a única objeção à anarquia. Até mesmo uma sociedade cujos membros fossem completamente racionais e perfeitamente morais não poderia funcionar em um estado de anarquia. É a necessidade de leis objetivas e de um árbitro para solucionar desentendimentos honestos entre os homens, o que justifica o estabelecimento de um governo. Uma recente variante da teoria anarquista que está deixando perplexos alguns dos defensores mais jovens da liberdade é uma coisa absurda e estranha chamada governos competidores. Aceitando a premissa básica dos modernos estatólatras, que não veem diferença entre as funções do governo e as funções da indústria, entre força e produção, e que defendem a propriedade governamental de empresas,
Os proponentes de governos competidores pegam o outro lado da mesma moeda e declaram que, já que a concorrência é tão benéfica aos negócios, deveria também ser aplicada ao governo. Ao invés de um governo único monopolista, declaram que deveria haver um número de governos diferentes em uma mesma área geográfica, competindo pela submissão de cada cidadão, sendo iodos os cidadãos livres para comprarem ou prestigiarem qualquer governo de sua escolha. Lembre que a repressão pela força é o único serviço que um governo tem a oferecer. Pergunte a si mesmo o que significaria competir para a repressão. Não se pode chamar esta teoria de uma contradição em termos, já que ela é obviamente destituída de qualquer compreensão dos termos competição 5 e governo, nem se pode chamá-la de uma oscilante abstração, já que é destituída de qualquer contato com ou referência à realidade e não pode ser concretizada de maneira alguma, nem mesmo de modo grosseiro ou aproximado. Uma ilustração será suficiente. Suponha que o Sr. Smith, um cliente do governo A, suspeite de que o seu vizinho de porta, Sr. Jones, um cliente do governo B, o tenha roubado. Um esquadrão da polícia dirige-se à casa do Sr. Jones e é encontrado pelo esquadrão da polícia B, que declara que não aceita a validade da reclamação do Sr. Smith e não reconhece a autoridade do governo A. O que acontece então? A partir daí, a conclusão é sua. A evolução do conceito de governo tem tido uma história longa e tortuosa. Algum lampejo sobre o que seria a função própria do governo parece ter existido em todas as sociedades organizadas, manifestando-se em fenômenos como o reconhecimento de alguma diferença implícita, e frequentemente inexistente, entre um governo e uma quadrilha de assaltantes. A aura de respeito e da autoridade moral concedida ao governo como guardião da lei e da ordem. O fato de que até mesmo os tipos mais malignos de governo acharam necessário manter alguma aparência de ordem e alguma pretensão de justiça, ainda que somente por rotina e tradição, e reclamar algum tipo de justificativa moral para o seu poder, de natureza mística ou social. Exatamente como os monarcas absolutos da França tinham de invocar o direito divino dos reis, também os ditadores modernos da Rússia soviética têm de gastar fortunas em propaganda para justificar sua autoridade aos olhos de seus súditos escravizados. Na história da humanidade, o entendimento da função própria do governo é uma conquista muito recente, tem apenas 200 anos e data dos pais fundadores da Revolução Americana. Eles não apenas identificaram a natureza e as necessidades de uma sociedade livre, como também planejaram os meios para traduzi-las na prática. Uma sociedade livre é como qualquer outro produto humano, não pode ser alcançada por meios casuais, por mero desejo ou pelas boas intenções dos líderes. Um sistema legal complexo, baseado em princípios objetivamente válidos, é necessário para tornar uma sociedade livre e para mantê-la livre. Um sistema que não depende dos motivos, caráter moral ou intenções de nenhum funcionário determinado, um sistema que não deixa nenhuma oportunidade, nenhuma brecha legal para o desenvolvimento da tirania. O sistema americano de freios e contrapesos, checks and balances, foi simplesmente uma destas conquistas. E embora certas contradições da Constituição tenham realmente deixado uma brecha para o crescimento do estatismo, a conquista incomparável foi o conceito de uma Constituição como um meio de limitar e restringir o poder do governo. Hoje, quando é feito um esforço coordenado para obliterar este ponto, não pode ser repetido muito frequentemente que a Constituição é uma limitação ao governo e não a indivíduos comuns, que ela não prescreve a conduta de cidadãos comuns, apenas a do governo, que ela não é uma carta a favor do governo, mas uma carta de proteção dos cidadãos contra o governo. Então avalie a amplitude da inversão moral e política na prevalente visão sobre o governo. Ao invés de ser um protetor dos direitos do homem, o governo está se tornando seu violador mais perigoso. Ao invés de proteger a liberdade, está estabelecendo a escravização. Ao invés de proteger os homens dos que iniciam o uso da força física, está iniciando o uso da força física e coação da maneira e na questão que bem entende. Ao invés de servir como instrumento de objetividade nos relacionamentos humanos, está criando um reino mortal, subterrâneo, de incerteza e medo, por meio de leis não objetivas cuja interpretação é deixada para decisões arbitrárias dos burocratas de plantão. Ao invés de proteger os homens de prejuízos injustos, o governo está se apropriando de um poder de limitada justiça, de forma que estamos rapidamente nos aproximando do estágio da última inversão, o estágio onde o governo é livre para fazer qualquer coisa que lhe agrade, enquanto os cidadãos somente podem agir mediante permissão, o estágio dos períodos mais escuros da história humana, o estágio do governo pela força bruta. Tem-se observado frequentemente que, apesar do seu progresso material, o gênero humano não alcançou nenhum grau comparável de progresso moral. Esta observação é usualmente seguida de alguma conclusão pessimista a respeito da natureza humana. É verdade que o estado moral do gênero humano é vergonhosamente baixo. Mas, se considerarmos a inversão moral monstruosa dos governos, tornada possível pela moralidade altruísta coletivista,
sob a qual a humanidade tem sido obrigada a viver ao longo da maior parte da sua história, começaremos a admirar como os homens conseguiram preservar uma certa aparência de civilização, e qual vestígio indestrutível de autoestima os tem mantido caminhando verticalmente sobre dois pés. Começa-se também a ver mais claramente a natureza dos princípios políticos que têm de ser aceitos e defendidos, como parte da batalha para a renascença intelectual do homem. Dezembro de 1963. 15. Financiamento do governo numa sociedade livre. Qual seria o método adequado de financiamento do governo numa sociedade totalmente livre? Esta pergunta é geralmente feita em conexão com o princípio objetivista de que o governo de uma sociedade livre não pode iniciar o uso da força física, mas usá-la apenas em retaliação contra aqueles que o faz. Dado que a imposição de tributos representa uma iniciação de força, pergunta-se como o governo de um país levantaria o dinheiro necessário para financiar seus próprios serviços? Numa sociedade completamente livre, a taxação, ou, para ser exato, o pagamento pelos serviços governamentais, seria voluntária. Dado que os serviços inerentes a um governo, a polícia, as forças armadas, os tribunais, são comprovadamente necessários para os indivíduos e afetam diretamente os interesses deles, os cidadãos estariam, e deveriam estar, dispostos a pagar por estes serviços, assim como pagam por um seguro. A questão de como implementar o princípio do financiamento voluntário do governo, como determinar o melhor meio de aplicá-lo na prática, é muito complexa e pertence ao campo da filosofia do direito. A tarefa da filosofia política é apenas estabelecer a natureza do princípio e demonstrar que é exequível. A escolha de um método específico de implementação é mais do que prematura, atualmente, já que o princípio será exequível apenas numa sociedade completamente livre, uma sociedade cujo governo tenha sido constitucionalmente reduzido às suas funções básicas inerentes. Para uma discussão destas funções, veja o capítulo 14. Existem muitos métodos possíveis de financiamento voluntário do governo. Uma loteria governamental, que foi usada em alguns países europeus, é um deles. Há outros. Como ilustração, e apenas como tal, avalie a seguinte possibilidade. Um dos serviços mais vitalmente necessários, que somente um governo pode prestar, é a proteção aos contratos firmados entre os cidadãos. Suponha que o governo devesse proteger, isto é, reconhecer como legalmente válidos e exequíveis, apenas aqueles contratos que tivessem sido segurados mediante o pagamento de um prêmio ao governo correspondente a uma porcentagem legalmente fixada com base nas somas envolvidas na transação contratual. Este seguro não seria compulsório, não haveria punição legal imposta sobre aqueles que não tivessem escolhido tê-lo. Eles seriam livres para fazer acordos verbais ou assinar contratos sem seguro. Se assim o desejassem, a única consequência seria que estes acordos ou contratos não seriam legalmente exequíveis, se fossem quebrados. A parte prejudicada não estaria apta a procurar reparação num tribunal. Todas as transações de crédito são acordos contratuais. Uma transação de crédito é qualquer troca que envolva um lapso de tempo entre o pagamento e o recebimento dos produtos ou serviços. Isto inclui a vasta maioria das transações econômicas numa sociedade industrial complexa. Apenas uma parte muito pequena de uma rede gigantesca de transações de crédito sempre termina em tribunais, mas a rede inteira se torna possível pela existência desta parte, e entraria em colapso da noite para o dia sem esta proteção. Este é um serviço do governo de que as pessoas precisam, o qual usam, com o qual contam e pelo qual devem pagar. Ainda hoje este serviço é proporcionado gratuitamente e corresponde, de fato, a um subsídio. Ao considerar a magnitude da riqueza envolvida em transações de crédito, pode-se ver que a porcentagem requerida para pagamento desse seguro governamental seria ínfima, muito menor do que aquela paga por outros tipos de seguro, mas ainda seria o suficiente para financiar todas as outras funções de um governo adequado. Se necessário, esta porcentagem poderia ser legalmente aumentada em tempo de guerra, ou outros métodos de levantar dinheiro, porém similares, poderiam ser estabelecidos por necessidades de guerra claramente definidas. Este plano particular é mencionado aqui apenas como uma ilustração de um possível método de abordagem do problema, não como uma resposta definitiva nem um programa para defender-se agora. As dificuldades técnicas e legais envolvidas são enormes. Incluem perguntas como a necessidade de uma rígida cláusula constitucional para impedir o governo de ditar o conteúdo de contratos privados, uma questão que existe atualmente e que precisa de definições muito mais objetivas, a necessidade de padrões objetivos ou proteções, para estabelecer o montante dos prêmios que não podem ser deixados à discrição arbitrária do governo, etc. Qualquer programa de financiamento voluntário do governo é o último, não o primeiro passo no caminho para uma sociedade livre, a última, não a primeira, reforma a ser defendida.
Funcionária apenas quando os princípios básicos e instituições de uma sociedade livre tivessem sido estabelecidos. Atualmente, não funcionária. Os homens pagariam voluntariamente por um seguro que protegesse seus contratos, mas não pagariam voluntariamente por um seguro contra o perigo de agressão pelo Camboja. Nem os fabricantes de madeira compensada do Wisconsin e seus trabalhadores pagariam voluntariamente por um seguro para ajudar o desenvolvimento da indústria de madeira compensada do Japão, o que os colocaria fora do negócio. Um programa de financiamento voluntário do governo seria amplamente suficiente para pagar as funções legítimas de um governo adequado. Não seria o suficiente para prover apoio ao mundo todo, que nada fez. Mas nenhum tipo de taxação é suficiente para isto. Apenas o suicídio de um grande país poderia ser, e neste caso, apenas temporariamente. Assim como o crescimento dos controles, impostos e obrigações governamentais, neste país, não foi obtido da noite para o dia. Também o processo de libertação não pode ser executado da noite para o dia. Um processo de liberação seria bem mais rápido do que tem sido o de escravização, já que os fatos da realidade estariam ao seu lado. Mas, ainda, um processo gradual é exigido, e qualquer programa de financiamento voluntário do governo tem de ser considerado como um objetivo para um futuro distante. O que os defensores de uma sociedade totalmente livre têm de saber, atualmente, é somente o princípio pelo qual este objetivo pode ser alcançado. O princípio de um financiamento voluntário do governo repousa nas seguintes premissas: o governo não é o proprietário do rendimento dos cidadãos e, desse modo, não pode passar um cheque em branco com base nesse rendimento. A natureza dos serviços governamentais próprios deve ser constitucionalmente definida e delimitada, não deixando nenhum poder ao governo para ampliar o alcance de seus serviços à sua própria vontade. Consequentemente, o princípio do financiamento voluntário do governo considera-o como um servo, não um soberano dos cidadãos, como um agente que deve ser pago por seus serviços, não como um benfeitor cujos serviços são gratuitos, que dispensa alguma coisa por nada. Esta última premissa, aliada à noção de taxação compulsória, é remanescente do tempo em que o governo era considerado dirigente onipotente dos cidadãos. Um monarca absoluto, que tinha propriedade sobre o trabalho, o rendimento, a propriedade e as vidas de seus súditos, tinha de ser um benfeitor não pago, um protetor e um distribuidor de favores. Este monarca teria considerado degradante ser pago por seus serviços, assim como as mentalidades atávicas de seus descendentes em-espírito. Os remanescentes da antiga aristocracia feudal da Europa e os modernos estatistas defensores do Estado previdenciário ainda consideram um rendimento comercial, merecido como degradante e moralmente inferior àquele não merecido que é adquirido mediante furto ou saque, por donativos de caridade ou força governamental. Quando um governo, seja ele um parlamentarismo monárquico ou democrático, é considerado um provedor de serviços gratuitos, é apenas uma questão de tempo antes de começar a ampliar seus serviços e a esfera da gratuidade. Hoje, este processo é chamado crescimento do setor público da economia, até tornar-se, e tem de tornar-se, um instrumento de hostilidade de grupos de pressão, de grupos econômicos saqueando uns aos outros. A premissa a ser analisada, e desafiada, neste contexto é a noção primordial de que quaisquer serviços governamentais, até mesmo os legítimos, devem ser prestados aos cidadãos gratuitamente. A fim de verter totalmente para a prática o conceito americano do governo como um servo dos cidadãos, tem-se de considerar o governo como um servo pago. Então, com base nisto, pode-se prosseguir o planejamento dos meios apropriados de vincular as rendas governamentais diretamente aos serviços governamentais prestados. Pode ser observado, no exemplo acima, que o custo de tal financiamento voluntário do governo seria automaticamente proporcional à escala da atividade econômica de um indivíduo. Aqueles de níveis econômicos mais baixos, que raramente, se o fazem, se engajam em transações de crédito, estariam virtualmente isentos, apesar de ainda desfrutarem dos benefícios da proteção legal, como oferecido pelas Forças Armadas, polícia e pelos tribunais que tratam das infrações criminais. Estes benefícios podem ser considerados como um bônus aos homens de menor aptidão econômica, tornado possível pelos de maior aptidão econômica, sem qualquer sacrifício dos últimos em relação aos anteriores. E por seus próprios interesses que os homens de maior aptidão têm de pagar pela manutenção das Forças Armadas, para a proteção de seu país contra invasões. Seus gastos não são aumentados pelo fato de uma parte marginal da população ser incapaz de contribuir para estes custos. Economicamente, este grupo marginal é inexistente, no que diz respeito aos custos de guerra. O mesmo vale para os custos de manter uma força policial. É por seus próprios interesses que os homens mais capazes têm de pagar para a apreensão de criminosos, sem considerar se a vítima específica de um suposto crime é rica ou pobre.
É importante notar que este tipo de proteção livre para os não contribuintes representa um benefício indireto e é simplesmente uma consequência marginal dos interesses e gastos do próprio contribuinte. Esse tipo de bônus não pode ser esticado para cobrir benefícios diretos, ou para reivindicar, como os estatistas defensores do Estado Previdenciário estão declarando, que as contribuições diretas aos não produtores estejam de acordo com os próprios interesses dos produtores. A diferença, resumidamente, é a seguinte: se numa estrada de ferro estivesse circulando um trem, e este permitisse ao pobre andar sem pagar apenas nos bancos desocupados, não seria a mesma coisa, nem o mesmo princípio, do que prover o pobre de vagões de primeira classe e trens especiais. Todo tipo de assistência sem sacrifício, de bônus social, de benefício gratuito ou presente entre os homens, é apenas possível numa sociedade livre e é adequado enquanto sem sacrifício. Mas, numa sociedade livre, sob um sistema de financiamento voluntário do governo, não haveria escapatória legal, nem possibilidade legal de qualquer redistribuição de riqueza, para o sustento não merecido de alguns homens pelo trabalho forçado e rendimento extorquido de outros, para a extenuação, a exploração e a destruição daqueles que estão aptos a pagar os custos e manter uma sociedade civilizada em favor daqueles que são incapazes ou relutantes em pagar o custo de manutenção de sua própria existência. Fevereiro de 1964. 16. O sagrado direito à estagnação. Para todas as espécies vivas, o crescimento é uma necessidade de sobrevivência. Vida é movimento, um processo de ação autossuficiente que um organismo deve levar adiante a fim de permanecer existindo. Este princípio é igualmente evidente nas simples conversões de energia de uma planta e, a longo prazo, nas atividades complexas do homem. Biologicamente, inatividade é morte. A natureza, a variação do movimento e o desenvolvimento possíveis variam de espécie para espécie. A variação da ação e o desenvolvimento de uma planta são muito menores do que os de um animal. Os destes são muito menores do que os do homem. A capacidade de desenvolvimento de um animal finaliza na maturidade física e, depois disso, o seu crescimento consiste na ação necessária para manter a si mesmo num nível fixo. Após alcançar a maturidade, não continua, em qualquer proporção significativa, a crescer em eficácia, isto é, não aumenta significativamente sua habilidade de enfrentar o meio ambiente. Mas a capacidade do homem para o desenvolvimento não termina em maturidade física. Sua capacidade é virtualmente limitada. A capacidade da razão é uma característica que distingue o homem. A inteligência é o meio básico de sobrevivência do homem, e sua habilidade de pensar, aprender, descobrir novos e melhores caminhos de lidar com a realidade, expandir a variação de sua eficácia, crescer intelectualmente, é uma porta aberta para um caminho que não tem fim. O homem sobrevive, não ajustando a si mesmo ao seu meio ambiente físico na maneira de um animal, mas transformando seu meio ambiente através do trabalho produtivo. Se uma seca os ataca, os animais perecem. O homem constrói canais de irrigação. Se uma enchente os atinge, os animais perecem. O homem constrói represas. Se um bando de carnívoros os ataca, os animais perecem. O homem escreve a Constituição dos Estados Unidos. Ayn Rand, For the New Intellectual. Se a vida é um processo de ação autossuficiente, então está a maneira distintamente humana de ação e sobrevivência. Pensar, produzir, encontrar os desafios da existência através de esforço e espírito inventivo infindáveis. Quando o homem descobriu como fazer fogo para manter-se aquecido, sua necessidade de pensamento e esforço não chegou ao fim. Quando descobriu como adaptar um arco e flecha, sua necessidade de pensamento e esforço não chegou ao fim. Quando descobriu como construir o abrigo, indo da pedra para o tijolo, para o vidro e o aço, sua necessidade de pensamento e esforço não chegou ao fim. Quando mudou sua expectativa de vida de 19 para 30 para 40 para 60 para 70 anos, sua necessidade de pensamento e esforço não chegou ao fim. Enquanto ele vive, sua necessidade de pensamento e esforço nunca finda. Toda conquista do homem é um valor em si mesmo, mas é também um meio para atingir conquistas e valores maiores. Vida é crescimento, não ir em frente é cair para trás. A vida permanece vida enquanto avança. Todo passo acima abre ao homem uma variação mais ampla de ação e conquista, e cria necessidade por esta ação e conquista. Não há platô final e permanente. O problema de sobrevivência nunca é resolvido de uma vez por todas, sem pensamentos adicionais ou exigência de movimentas. Mais precisamente, o problema de sobrevivência é resolvido pelo reconhecimento de que esta exige constante crescimento e espírito criativo. Crescimento constante é, mais adiante, uma necessidade psicológica do homem. É a condição de seu bem-estar mental. Este exige que ele possua um senso firme de controle sobre a realidade, de controle sobre sua existência, a convicção de que é competente para viver.
E isto requer, não onisciência ou onipotência, mas o conhecimento de que os métodos de alguém de lidar com a realidade, os princípios pelos quais alguém age, estão certos. A passividade é incompatível com este estado. A autoestima não é um valor que, uma vez alcançado, é automaticamente mantido. Depois disso, como qualquer outro valor humano, incluindo a própria vida, pode ser mantido apenas pela ação. A autoestima, convicção básica de que alguém é competente para viver, pode ser mantida apenas enquanto alguém está engajado num processo de crescimento, apenas enquanto alguém está comprometido com a tarefa de aumentar sua eficácia. Em entidades vivas, a natureza não permite quietude, quando alguém para de crescer e continua a se desintegrar não menos no domínio mental do que no físico. Observe nesta sequência o fenômeno generalizado dos homens que já são velhos aos 30 anos. São homens que, tendo de fato concluído que já pensaram bastante, deixam-se levar pelo impulso decrescente de seu esforço passado, e imaginam que aconteceu à sua paixão e energia é porque estão confusamente ansiosos, e porque sua existência parece tão desoladamente empobrecida, e porque se sentem afundando em algum abismo inominável, e nunca identificam o fato de que, ao abandonar o desejo de pensar, se abandona o desejo de viver, a necessidade humana de crescer, e a necessidade, por conseguinte, de condições sociais ou existenciais que tomem o crescimento possível, é fato de crucial importância a ser considerado no julgamento ou avaliação de qualquer sistema político-econômico, dever-se-ia preocupar-se em perguntar: um suposto sistema político-econômico pró-vida ou anti-vida é conducente ou prejudicial aos requisitos de sobrevivência do homem? O grande mérito do capitalismo é sua conveniência sem igual às exigências de sobrevivência humana e à necessidade humana de crescer, deixando os homens livres para pensar, agir, produzir, tentar o não tentado e o novo. Seus princípios operam de maneira a recompensar o esforço e a conquista, e penalizar a passividade. Esta é uma das razões principais pelas quais o capitalismo é condenado. Em Ruiz Ayrand, discutindo os ataques do século XIX ao capitalismo, escrevi: nos escritos dos medievalistas e socialistas, pode-se observar o anseio inconfundível por uma sociedade na qual a existência do homem será automaticamente garantida a ele, isto é, na qual o homem não terá de carregar a responsabilidade por sua própria sobrevivência. Ambos os lados projetam sua sociedade ideal como aquela caracterizada por algo que chamam de harmonia 7, a liberdade de mudança rápida ou desafio ou exigências rigorosas de competição. Uma sociedade na qual cada um deve fazer sua parte prescrita para contribuir para o bem-estar do todo, mas onde ninguém enfrentará a necessidade de fazer escolhas e decisões que afetarão crucialmente sua vida e futuro, onde a questão do que alguém obteve ou não, e merece ou não, não aparecerá, onde as recompensas não serão ligadas à conquista, e onde a benevolência de alguém garantirá que nunca se precise suportar as consequências dos erros de alguém. O fracasso do capitalismo de submeter-se ao que pode ser denominado como esta visão pastoral da existência é essencial à acusação dos medievalistas e socialistas sobre uma sociedade livre. Não é um jardim do Éden o que o capitalismo oferece aos homens. Entre os argumentos usados por aqueles que anseiam por uma existência pastoral, está uma doutrina que, traduzida em uma declaração explícita, consiste em um direito sagrado à estagnação. Esta doutrina é ilustrada no seguinte incidente. Uma vez, numa viagem aérea, envolvi-me numa conversa com o executivo de um sindicato. Ele começou a depreciar o desastre da automação, afirmando que um número crescente de milhares de trabalhadores estaria permanentemente desempregado como resultado de novas máquinas, e que algo devia ser feito a respeito. Respondi que isto era um mito que havia explodido muitas vezes, que a introdução de novas máquinas invariavelmente resultava no aumento de exigências por trabalho, bem como no aumento do padrão geral de vida, que isto era demonstrável teoricamente e observável historicamente. Observei que a automação aumentava a exigência por trabalho habilitado em relação ao trabalho não habilitado, e que, sem dúvida, muitos trabalhadores precisariam aprender novas habilidades. Mas, ele perguntou indignadamente, e os trabalhadores que não querem aprender novas habilidades? Por que eles deveriam ter problemas? Isto significa que a ambição, a capacidade de ter previsão, a tendência a fazer melhor e ainda melhor, a energia viva dos homens criativos serão estranguladas e suprimidas. Pelo bem dos homens que pensaram o suficiente e aprenderam o suficiente e não desejam se preocupar com o futuro, nem com a questão aborrecida do que seus empregos dependem. Sozinho numa ilha deserta, carregando a responsabilidade exclusiva por sua própria sobrevivência, nenhum homem poderia permitir a si mesmo a ilusão de que o amanhã não lhe interessa, que pode repousar seguramente nos conhecimentos e habilidades do ontem, e que a natureza lhe deve segurança. É somente na sociedade, onde o fardo da omissão de um homem pode ser passado aos ombros de um outro que não se omitiu, que tal ilusão pode ser satisfeita,
E é aqui que a moralidade do altruísmo torna-se indispensável para prover a sanção de tal parasitismo. A reivindicação de que todos os homens que fazem o mesmo tipo de trabalho devem ser pagos com os mesmos salários, indiferentemente das diferenças em sua performance ou rendimento, assim penalizando o trabalhador superior em favor do inferior, está a doutrina do direito sagrado à estagnação. A reivindicação de que os homens devem manter seus empregos ou serem promovidos por algum motivo, não por mérito, mas por antiguidade, de maneira que a mediocridade do que está dentro seja favorecida em detrimento do recém-chegado talentoso, deste modo bloqueando o futuro deste do seu empregador em potencial, está a doutrina do direito sagrado à estagnação. A reivindicação de que um empregador deve ser compelido a tratar com um sindicato específico que possui um poder arbitrário para excluir pretendentes para o seu quadro de associados de maneira que a chance de trabalhar num certo ofício seja transmitida de pai para filho e nenhum recém-chegado possa entrar para ameaçar os interesses adquiridos instituídos, deste modo bloqueando o progresso no campo inteiro, como sistema da sociedade da Idade Média, está a doutrina do direito sagrado à estagnação. A reivindicação de que os homens devem ser mantidos em empregos que se tornaram desnecessários, fazendo um trabalho que é desperdiçado ou supérfluo, para poupar-lhes as dificuldades de se retreinarem para novos empregos, assim contribuindo, como no caso das estradas de ferro, para a destruição virtual de uma indústria inteira, está a doutrina do direito sagrado à estagnação. A condenação do capitalismo a respeito dessas iniquidades, como há de permitir que um antigo comerciante de secos e molhados de esquina seja expulso do negócio por uma grande cadeia de lojas. A denúncia que implica que o bem-estar e o progresso econômico dos fregueses do antigo comerciante de secos e molhados e dos proprietários da cadeia de lojas devem ser estrangulados para proteger as limitações da iniciativa ou habilidade do antigo comerciante, está a doutrina do direito sagrado à estagnação. A sentença do tribunal, sob as leis antitruste, de que um estabelecimento de negócio bem-sucedido não possui o direito às suas patentes, mas deve dá-las livres de royalties para alguém que seria um competidor, que ainda não é, porém, e que não tem condições de pagá-las. O caso da General Electric, 1948, está a doutrina do direito sagrado à estagnação. A sentença do tribunal condenando e bloqueando um interesse comercial pelo crime de ter previsão a longa distância, o crime de antecipar a futura demanda e expandir a capacidade das instalações para acompanhá-la e de, com isso, possivelmente desencorajar competidores futuros. O caso da Alcoa, 1945, está a penalização legal do crescimento. Está é a penalização da habilidade por ser capacitado, e está é a essência despida e o objetivo da doutrina do direito sagrado à estagnação. O capitalismo, por sua natureza, vincula um processo constante de movimento, crescimento e progresso. Cria as condições sociais mais favoráveis para o homem responder aos desafios da natureza da melhor maneira a fim de promover sua vida. Opera no benefício de todos aqueles que escolhem ser ativos no processo produtivo, independentemente de seu nível de habilidade. Mas não está preparado para as exigências da estagnação. Nem tampouco é a realidade. Quando se considera o sucesso espetacular, a prosperidade sem precedentes que o capitalismo alcançou na prática, mesmo com os controles obstrutores, e quando se considera o fracasso melancólico de todas as variedades de coletivismo, deve estar claro que os inimigos do capitalismo não são motivados, em sua essência, por considerações econômicas. São motivados por considerações metafísicas, por uma rebelião contra o modo humano de sobrevivência, uma rebelião contra o fato de que a vida é um processo de ação que se autossustenta e autogera, e pelo sonho de que, se apenas eles puderem subordinar os homens que não se ressentem com a natureza da vida, tornarão a existência tolerável para aqueles que, com certeza, se ressentem. Agosto de 1963. 17. Racismo. O racismo é a forma mais baixa e mais cruelmente primitiva de coletivismo. É a noção de atribuir significado moral, social ou político à linhagem genética de um homem. É a noção de que os traços caracterizadores e intelectuais de um homem são produzidos e transmitidos por sua química corporal interna. O que quer dizer, na prática, que um homem deve ser julgado, não por sua índole ou ações, mas pelas índoles e ações de um coletivo de antepassados. O racismo afirma que o conteúdo da mente de um homem, não seu aparato cognitivo, mas seu conteúdo, é herdado, que as convicções, caráter e valores de um homem são determinados antes de seu nascimento, por fatores físicos além de seu controle. Esta é a versão do homem das cavernas da doutrina das ideias inatas, ou do conhecimento herdado, a qual tem sido completamente contestada pela filosofia e pela ciência. O racismo é uma doutrina de puri para brutamontes. É uma versão de quintal ou de fazenda de gado do coletivismo, apropriada mentalidade que diferencia várias raças de animais, mas não animais e homens. Como toda forma de determinismo,
O racismo invalida o atributo específico que distingue o homem de todas as outras espécies vivas, sua faculdade racional. O racismo nega dois aspectos da vida do homem: razão e escolha, ou inteligência e moralidade, substituindo-os por predestinação química. A família respeitável que sustenta parentes imprestáveis ou os crimes destes a fim de proteger o nome da família. Como se a estatura moral de um homem pudesse ser prejudicada pelos atos de outro. O vagabundo que se gaba de que seu bisavô foi um construtor de impérios. Ou a solteirona do interior que se gaba de que seu tio materno era um senador estadual e de que seu primo em terceiro grau deu um concerto no Carnegie Hall. Como se as realizações de um homem pudessem remover a mediocridade de outro. Os pais que procuram árvores genealógicas a fim de avaliar seus futuros netos. A celebridade que inicia sua autobiografia com um detalhado relatório de sua história familiar. Todos estes são exemplos de racismo, as manifestações atávicas de uma doutrina cuja total expressão é a guerra tribal de selvagens pré-históricos, o massacre em massa da Alemanha nazista, as atrocidades das chamadas nações emergentes atuais. A teoria que sustenta o sangue bom ou o sangue mau como um critério moral e intelectual somente pode levar a derramamento de sangue, na prática. A força bruta é o único canal de ação aberto aos homens que consideram a si mesmos agregados descuidados de substâncias químicas. Os racistas modernos tentam provar a superioridade ou a inferioridade de uma suposta raça através das realizações históricas de alguns de seus membros. O espetáculo histórico frequente de um grande inovador que, em sua existência, é zombado, denunciado, bloqueado, perseguido por seus compatriotas e que, então, poucos anos após morrer, é posto num santuário de monumento nacional e saudado como uma prova da grandeza da raça alemã, ou francesa ou italiana ou cambojana. É tão revoltante quanto um espetáculo de expropriação coletivista, perpetrado pelos racistas, quanto qualquer expropriação de riqueza material perpetrada pelos comunistas. Assim como não há uma mente coletiva ou racial, também não existe realização coletiva ou racial. Há apenas mentes individuais e realizações individuais, e uma cultura não é um produto anônimo de massas indiferenciadas, mas o total de realizações intelectuais de homens individualmente considerados. Mesmo se fosse provado, o que não é o caso, que a incidência de homens de poder mental potencialmente superior é maior entre os membros de certas raças do que de outras, isto ainda não nos diria nada sobre nenhum suposto indivíduo, e seria irrelevante para o seu julgamento. Um gênio é um gênio, independentemente do número de retardados mentais que pertençam à mesma raça, e um retardado mental é um retardado mental. Independentemente do número de gênios que têm a mesma origem racial, é difícil dizer qual é a injustiça mais ultrajante. A reivindicação dos racistas sulistas de que um gênio negro deve ser tratado como inferior, porque sua raça produziu alguns brutamontes, ou a reivindicação de um brutamontes alemão ao status de superior porque sua raça produziu Goethe, Schiller e Brahms. Essas não são duas reivindicações diferentes, é claro, mas duas aplicações da mesma premissa básica. A questão de alguém alegar superioridade ou inferioridade de suposta raça é irrelevante. O racismo possui apenas uma raiz psicológica, o senso do racista de sua própria inferioridade. Como toda forma de coletivismo, o racismo é uma procura pelo não obtido. É uma procura pelo conhecimento automático, por uma avaliação automática das índoles dos homens que desviam a responsabilidade de exercitar o julgamento racional ou moral, e, acima de tudo, uma procura por uma autoestima automática ou pseudo-autoestima. Atribuir as virtudes de alguém à sua origem racial é confessar que não se possui conhecimento do processo pelo qual elas são adquiridas, e mais frequentemente, que se fracassou em adquiri-las. A esmagadora maioria dos racistas é constituída de homens que não obtiveram nenhum senso de identidade pessoal, que não podem reivindicar nenhuma realização ou distinção individual e que buscam a ilusão de uma autoestima tribal, alegando a inferioridade de alguma outra tribo. Observe a intensa histeria dos racistas sulistas. Observe também que o racismo é muito mais predominante entre a escória branca pobre do que entre os seus experientes intelectuais. Historicamente, o racismo sempre aumentou ou decaiu com aumento ou queda do coletivismo. Este sustenta que o indivíduo não tem direitos, que sua vida e trabalho pertencem ao grupo, à sociedade, à tribo, ao Estado, à nação, e que o grupo pode sacrificá-lo aos seus próprios caprichos e interesses. A única maneira de implementar uma doutrina deste tipo é através da força bruta, e o estatismo sempre foi o corolário político do coletivismo. O Estado absoluto é simplesmente uma forma institucionalizada de um regime de gangues, independentemente de qual gangue em particular mantenha o poder. E, já que não há justificativa racional para esta regra, já que nada foi ou pode ser oferecido, a mística do racismo é um elemento crucial para toda variante do Estado absoluto. O relacionamento é recíproco. O estatismo vem das guerras tribais pré-históricas,
da noção de que os homens de uma tribo são presa natural para os de outra, e estabelece suas próprias subcategorias internas de racismo, unissistema de castas determinadas pelo nascimento de um homem, assim como os títulos de nobreza ou a servidão, herdados. O racismo da Alemanha nazista, onde os homens têm de preencher questionários sobre seus ancestrais, a fim de provar sua descendência ariana, tem seu complemento na Rússia soviética, onde os homens têm de preencher questionários similares para mostrar que seus ancestrais não possuíam nenhuma propriedade e, assim, provar sua descendência proletária. A ideologia soviética repousa na noção de que os homens podem ser geneticamente condicionados ao comunismo, isto é, que algumas gerações condicionadas pela ditadura transmitirão a ideologia comunista aos seus descendentes, os quais serão comunistas ao nascer. A perseguição das minorias raciais na Rússia soviética, de acordo com a descendência racial e capricho de qualquer comissário de plantão, é uma questão de registro. O antissemitismo é particularmente predominante, mas agora as perseguições oficiais são chamadas de depurações políticas. Há apenas um antídoto para o racismo: a filosofia do individualismo e seu corolário político-econômico, capitalismo laissez-faire. O individualismo considera o homem, todos os homens, como uma entidade soberana, independente, que possui um direito inalienável à sua própria vida, direito este derivado de sua natureza de ser racional. Ele sustenta que uma sociedade civilizada, ou qualquer forma de associação, cooperação ou coexistência pacífica entre os homens, pode ser atingida somente com base no reconhecimento dos direitos individuais, e que um grupo, como tal, não possui direitos, a não ser os direitos individuais de seus membros. Veja os capítulos 12 e 13. Não são os ancestrais ou os parentes ou os genes ou a química corporal de um homem que contam no mercado livre, mas apenas um atributo humano. Habilidade produtiva é por sua própria habilidade e ambição individual que o capitalismo julga um homem e o recompensa correspondentemente. Nenhum sistema político pode estabelecer a racionalidade universal pela lei ou força. Mas o capitalismo é o único sistema que funciona de maneira a recompensar a racionalidade e penalizar todas as formas de irracionalidade, incluindo o racismo. Um sistema capitalista totalmente livre ainda não existiu em lugar nenhum. O que tem grande significado, porém, é a correlação de racismo e controle político. Na economia semilivre do século XIX, as perseguições raciais e ou religiosas das minorias mantiveram-se em proporção inversa ao grau de liberdade de um país. O racismo foi mais forte nas economias mais controladas, como na Rússia e Alemanha, e mais fraco na Inglaterra, o país mais livre da Europa, na época. Foi o capitalismo que proporcionou à humanidade dar seus primeiros passos em direção à liberdade e a uma maneira racional de vida. Foi o capitalismo que atravessou as barreiras raciais e nacionais, por meio do comércio livre. Foi o capitalismo que aboliu a servidão e a escravidão em todos os países civilizados do mundo. Foi o norte capitalista que destruiu a escravidão do sul agrário feudal dos Estados Unidos. Essa foi a tendência da humanidade pelo breve período de alguns 150 anos. Seus resultados e conquistas espetaculares não precisam de reafirmações. Aqui, o aumento do coletivismo reverteu essa tendência. Quando os homens começaram a ser doutrinados, mais uma vez, com as noções de que um indivíduo não possui direitos, de que a supremacia, a autoridade moral e o poder ilimitado pertencem ao grupo, e de que o homem não possui significância fora de seu grupo, a consequência inevitável foi começar a gravitar na direção de um grupo ou outro, em autoproteção, perplexidade ou terror subconsciente. O coletivo mais simples para se engajar, aquele de mais fácil identificação, particularmente para pessoas de inteligência limitada, a forma menos exigente de pertencer e de camaradagem, é raça. Foi deste modo que os teóricos do coletivismo, os defensores do humanitarismo de um Estado absoluto benevolente, levaram ao renascimento e novo e virulento crescimento do racismo no século XX. Nessa grande era do capitalismo, os Estados Unidos foram o país mais livre sobre a Terra, e a melhor refutação das teorias racistas. Homens de todas as raças vieram para cá, alguns de países obscuros, culturalmente sem distinção, e executaram façanhas de habilidade produtiva que teriam ficado natimortas em suas pátrias dominadas pelo controle. Homens de grupos raciais que estiveram massacrando-se uns aos outros por séculos, aprenderam a viver juntos em harmonia e cooperação pacífica. A América foi chamada de o Cadinho, por boas razões. Mas poucas pessoas perceberam que a América não fundiu os homens na conformidade cinzenta de um coletivo. Ela os uniu por meio da proteção dos direitos à individualidade. As maiores vítimas deste preconceito racial, que certamente existiu na América, foram os negros. Tratou-se de problema originado e perpetrado pelo Sul não capitalista, ainda que não confinado às fronteiras. A perseguição dos negros no Sul foi e é verdadeiramente vergonhosa.
Mas, no resto do país, visto que os homens eram livres, até mesmo este problema foi vagarosamente cedendo sob a pressão do esclarecimento e dos próprios interesses econômicos dos brancos. Hoje, este problema está se agravando, assim como todas as outras formas de racismo. A América tornou-se consciente, no que se refere a raças, de uma maneira remanescente dos piores dias dos países mais atrasados da Europa do século XIX. A causa foi a mesma: o crescimento do coletivismo e do estatismo. Apesar do clamor por igualdade racial, propagada pelos liberais há poucas décadas atrás, o Bureau de Censo relatou recentemente que o status econômico do negro em relação ao branco não melhorou por aproximadamente 20 anos. Vem se igualando nos anos mais livres de nossa economia mista, deteriorou com a expansão progressiva dos liberais do serviço social. O crescimento do racismo numa economia mista marcha com o crescimento do controle governamental. Uma economia mista desintegra um país, a ponto de levá-lo a uma guerra civil institucionalizada, de grupos de pressão, todos lutando por favores legislativos e privilégios especiais às custas um do outro. A existência destes grupos de pressão e de seus lobbies políticos é atualmente reconhecida de maneira aberta e cínica. O pretexto de qualquer filosofia política, princípios, ideais ou objetivos de longo prazo, está desaparecendo rapidamente de nosso cenário, e deve-se admitir que este país está agora navegando sem direção, à mercê de um jogo de poder cego de curto prazo, disputado por várias gangues estatistas, todas com a intenção de conseguir apoio de um figurão do poder legislativo para tirar qualquer vantagem especial imediata. Na ausência de uma filosofia política coerente, todo grupo econômico vem agindo como seu próprio destruidor, liquidando seu futuro por algum privilégio momentâneo. A política dos homens de negócios foi, por algum tempo, a mais suicida a este respeito. Foi, porém, ultrapassada pela política corrente dos líderes negros. Enquanto os líderes negros estavam lutando contra a discriminação imposta pelo governo, direito, justiça e moralidade estavam de seu lado. Mas não lutam mais por isso. As confusões e as contradições que circundam a questão do racismo atingiram agora um clímax inominável. É hora de esclarecer os princípios envolvidos. A política dos estados sulistas em relação aos negros era e é uma contradição vergonhosa dos princípios básicos deste país. Discriminação racial, imposta e impingida pela lei, é uma infração tão ruidosamente indesculpável dos direitos individuais, que os estatutos racistas do Sul deveriam ter sido declarados inconstitucionais há muito tempo. A alegação dos racistas sulistas dos direitos dos estados era termos, uma contradição. Não pode haver algo como direitos de alguns homens de violar os de outros. O conceito constitucional de direitos dos estados pertence à divisão do poder entre as autoridades nacionais e locais e serve para proteger os estados do governo federal. Não concede ao estadual um poder arbitrário e ilimitado sobre seus cidadãos ou o privilégio de anular os direitos individuais destes. Foi verdade que o governo federal usou a questão racial para estender seu próprio poder e estabelecer um precedente de abuso sobre os direitos legítimos dos estados, de uma maneira inconstitucional e desnecessária. Mas isto simplesmente significa que ambos os governos estão errados. Não é desculpa para a política dos racistas do Sul. Uma das piores contradições, neste contexto, é a posição de muitos, chamados conservadores, não confinados exclusivamente ao Sul, que afirmam ser defensores da liberdade, do capitalismo, dos direitos de propriedade, da Constituição, ainda que ao mesmo tempo defendam o racismo. Eles não parecem possuir interesse suficiente nos princípios para perceber que estão puxando o tapete sob seus próprios pés. Os homens que negam os direitos individuais não podem afirmar, defender ou sustentar direitos, quaisquer que sejam. São estes supostos campeões do capitalismo que estão ajudando a desacreditá-lo e a destruí-lo. Os liberais são culpados pela mesma contradição, mas de forma diferente. Defendem o sacrifício de todos os direitos individuais a uma norma de maioria ilimitada, ainda que posem como defensores dos direitos das minorias. Mas a menor minoria da Terra é o indivíduo. Os que negam os direitos individuais não podem conclamar-se defensores de minorias. Este acúmulo de contradições, pragmatismo míope, desprezo cínico por princípios e racionalidade ultrajante, alcançou agora seu clímax, nas novas exigências dos líderes negros. Ao invés de lutar contra a discriminação racial, estão exigindo que ela seja legalizada e imposta. Ao invés de lutar contra o racismo, estão exigindo o estabelecimento de cotas raciais. Ao invés de lutar pelo daltonismo nas questões econômicas e sociais, estão proclamando que ele é nocivo e que se deve tornar a cor uma consideração fundamental. Ao invés de lutar por direitos iguais, estão exigindo privilégios especiais de raça.
Estão exigindo que cotas raciais sejam estabelecidas com respeito a empregos, e que estes sejam distribuídos era bases raciais, proporcionalmente à porcentagem de uma suposta raça na população local. Por exemplo, já que os negros constituem 25% da população da cidade de Nova York, eles exigem 25% dos empregos em determinado estabelecimento. As cotas raciais têm sido um dos piores males do regime racista. Elas existiam nas universidades da Rússia czarista, na população das principais cidades da Rússia, etc. Uma das acusações contra os racistas neste país é que algumas escolas praticam um sistema secreto de cotas raciais. Foi considerada uma vitória para a justiça o fato dos questionários para empregos pararem de perguntar sobre a raça e a religião dos candidatos. Atualmente, não é um opressor, mas um grupo minoritário oprimido, que está exigindo o estabelecimento de cotas raciais. Esta exigência específica foi demais, até mesmo para os liberais. Muitos deles a denunciaram, apropriadamente, com chocada indignação. Escreveu o The New York Times. 23 de julho de 1963. Os manifestantes estão seguindo um princípio verdadeiramente vicioso ao fazerem o jogo dos números. Uma exigência de que 25%, ou qualquer outra porcentagem, de empregos sejam dados aos negros, ou a qualquer outro grupo, é errada por uma razão básica. Requer um sistema de cotas, que é em si mesmo discriminador. Este jornal lutou por muito tempo contra uma cota religiosa com relação aos juízes. Nós igualmente nos opomos à cota racial com respeito a empregos, dos mais nobres aos mais humildes. Como se o racismo óbvio desta exigência não fosse o suficiente, alguns líderes negros foram ainda mais longe. Whitney M. Young Jr., diretor executivo da Liga Urbana Nacional, fez a seguinte declaração: Nova York. Times, 1 de agosto. A liderança branca deve ser honesta o suficiente para afirmar que, através de toda a nossa história, existiu uma classe privilegiada, especial, de cidadãos, que recebeu tratamento preferencial. Esta classe foi a branca. Agora, estamos dizendo, se 2 homens, um negro e um branco, são igualmente qualificados para um emprego, contrate o negro. Considere as implicações desta declaração. Não exige simplesmente privilégios especiais com pretextos raciais. Exige que os homens brancos sejam penalizados pelos pecados de seus ancestrais. Exige que um trabalhador branco seja recusado no emprego porque seu avô pode ter feito discriminação racial. Mas talvez seu avô não tenha feito. Ou talvez seu avô não tenha nem mesmo morado neste país. Já que estas questões não são consideradas, significa que este trabalhador branco deve ser cobrado por uma culpa racial coletiva, a culpa consistindo simplesmente na cor de sua pele. Mas esse é o princípio do pior racista do Sul, que cobra de todos os negros a culpa racial coletiva de qualquer crime cometido por um indivíduo negro, e que trata todos como inferiores, pelo motivo de que seus ancestrais eram selvagens. O único comentário que se pode fazer sobre exigências deste tipo é: com que direito? Por qual código? Por qual critério? Essa política absurdamente nociva está destruindo a base moral da luta dos negros. O caso destes repousa no princípio dos direitos individuais. Se exigem a violação dos direitos dos outros, negam e confiscam os seus próprios. Então a mesma resposta aplica-se a eles, assim como aos racistas do Sul. Não pode haver algo como o direito de alguns homens de violarem os dos outros. Contudo, toda a política dos líderes negros está, agora, movendo-se nesta direção. Por exemplo, a exigência por cotas raciais nas escolas, com o propósito de que centenas de crianças, brancas e negras, sejam forçadas a ir à escola em bairros distantes, com propósito de equilíbrio racial. Isto é, novamente, puro racismo. Como oponentes desta exigência salientaram, designar crianças para determinadas escolas por motivo de raça é igualmente nocivo, se feito com propósito de segregação ou integração. E a mera ideia de usar crianças como fantoches num jogo político deve ultrajar seus pais, de qualquer raça, credo ou cor. O projeto de lei de direitos civis, atualmente sob a consideração do Congresso, é outro exemplo de uma infração gritante aos direitos individuais. É correto proibir toda discriminação nas instalações e nos estabelecimentos governamentais. Este não possui direito de discriminar qualquer cidadão. E, pelo mesmo princípio, não possui direito de discriminar alguns cidadãos à custa de outros. Não possui o direito de violar o direito à propriedade privada, proibindo a discriminação em estabelecimentos pertencentes à iniciativa privada. Nenhum homem, negro ou branco, possui qualquer direito à propriedade de outro. Os direitos de um homem não são violados pela recusa de um cidadão a tratar com ele. O racismo é uma doutrina nociva, irracional e moralmente desprezível,
Mas doutrinas não podem ser proibidas ou prescritas por lei. Assim como precisamos proteger a liberdade de discurso de um comunista, apesar de suas doutrinas serem nocivas, temos de proteger o direito de um racista ao uso e emprego de sua própria propriedade. O racismo privado não é uma questão legal, mas moral, e pode ser combatido apenas por meios privados, como boicote econômico ou ostracismo social. É desnecessário dizer que, se este projeto de lei dos direitos civis for aprovado, será a pior transgressão aos direitos de propriedade no registro lamentável da história americana a respeito deste assunto. É uma demonstração irônica da insanidade filosófica e da tendência consequentemente suicida de nossa era. O fato dos homens que precisam mais urgentemente da proteção dos direitos individuais, os negros, estarem agora na vanguarda da destruição destes direitos. Uma palavra de advertência: não se tornem vítimas dos mesmos racistas, sucumbindo ao racismo. Não sustentem, contra todos os negros, a irracionalidade vergonhosa de alguns de seus líderes. Nenhum grupo possui qualquer liderança intelectual adequada ou qualquer representação conveniente, na atualidade. Para concluir, devo citar o editorial assombroso de 4 de agosto do DNY Times. Assombroso porque ideias desta natureza não são típicas de nossa época. Porém, a pergunta não deve ser se um grupo identificável em cor, características ou cultura possui seus direitos como grupo. Não, a pergunta se qualquer indivíduo americano, independentemente de cor, características ou cultura, é privado de seus direitos como americano. Se o indivíduo possui todos os direitos e privilégios pertencentes a ele sob a lei e a Constituição, não precisamos nos preocupar com grupos e massas. Estes, de fato, não existem, exceto como figuras de linguagem. Setembro de 1963. 18. Individualismo. Falsificado. A teoria do individualismo é um componente central da filosofia objetivista. O individualismo é ao mesmo tempo um conceito ético-político e ético-psicológico. Como conceito ético-político, sustenta a supremacia dos direitos individuais, o princípio de que o homem é um fim em si mesmo, não um meio para os fins de outros. Como conceito ético-psicológico, o individualismo sustenta que o homem deveria pensar e julgar de modo independente, sem valorizar nada acima da soberania do seu intelecto. A base e a validação psicológica do individualismo, como mostrou Ayn Rand, em A Revolta de Atlas, é o fato de ele ser, ética, política e psicologicamente, um requisito objetivo da sobrevivência adequada ao homem, a sobrevivência do homem com a ser racional. Está implícito em um código de ética que sustenta a vida do homem, e é necessário a este código como seu critério de valor. A defesa do individualismo como tal não é nova. A novidade é a validação objetivista da teoria do individualismo e a definição de uma maneira consistente de praticá-lo. Afirma-se, com muita frequência, que o significado ético-político do individualismo é fazer o que se deseja, independentemente dos direitos dos outros. Escritores como Nietzsche e Max Stirner são citados, certas vezes, em apoio a esta interpretação. Os altruístas e os coletivistas têm um interesse adquirido óbvio em persuadir os homens de que este é o significado do individualismo, de que o homem que se recusa a ser sacrificado pretende sacrificar os outros. A contradição desta interpretação e sua refutação é a seguinte: já que a única base racional do individualismo como princípio ético são os requisitos da sobrevivência do homem com a homem, este não pode reivindicar o direito moral de violar os direitos de outro. Se nega direitos invioláveis a outros homens, não pode reivindicá-los para si mesmo. Ele rejeitou a base dos direitos. Ninguém pode reivindicar direito moral a uma contradição. O individualismo não consiste meramente em rejeitar a crença de que o homem deve viver para o coletivo. Um homem que busca fuga da responsabilidade de sustentar sua vida por seu próprio pensamento e esforço e deseja sobreviver conquistando, dirigindo e explorando outros, não é um individualista. Um individualista é um homem que vive em causa própria e através de sua própria razão. Não se sacrifica por outros, nem os outros por si. Lida com homens como um comerciante, não como um saqueador, como um produtor, não como um Átila. O que os coletivistas e os altruístas querem que os homens percam é o reconhecimento desta distinção, a distinção entre um comerciante e um saqueador, entre um produtor e um Átila. Se o sentido de individualismo, em seu contexto ético-político, foi deturpado e depreciado predominantemente por seus antagonistas confessos, o sentido de individualismo, em seu contexto ético-psicológico, foi deturpado e depreciado predominantemente por seus apoiadores professos. Aqueles que desejam dissolver a distinção entre um julgamento independente e um capricho subjetivo. Estes são os supostos individualistas que equacionam o individualismo, não com pensamentos independentes, mas com sentimentos independentes. Não existe algo como sentimentos independentes, existe apenas uma mente independente.
Um individualista é, em primeiríssimo lugar, um homem da razão. É da habilidade de pensar, da faculdade racional, que a vida do homem depende. A racionalidade é a pré-condição de independência e autoconfiança. Um individualista que não é independente, nem autoconfiante, constitui uma contradição em termos. Individualismo e independência são logicamente inseparáveis. A independência básica do individualista consiste em lealdade à sua própria mente, é sua percepção dos fatos da realidade, seu entendimento, seu julgamento, que se recusa a sacrificar as declarações não provadas de outros. Este é o significado de independência intelectual, e está a essência de um individualista. Ele é desapaixonada e intransigentemente centrado em fatos. O homem precisa de conhecimento para sobreviver, e somente a razão pode alcançá-lo. Os homens que rejeitam a responsabilidade do pensamento e da razão podem existir somente como parasitas no pensamento de outros. E estes não são individualistas. O irracionalista, o adorador de caprichos que considera conhecimento e objetividade como restrições à sua liberdade, o hedonista que se adapta ao momento e que age sobre seus sentimentos particulares, não é um individualista. A independência que um irracionalista busca é a independência da realidade, como o homem de underground de Dostoiévski que grita: que me importam as leis da natureza e da aritmética, quando, por alguma razão, não gosto destas leis e do fato de 2 e 2 serem 4. Para os irracionalistas, a existência é meramente um choque entre os seus caprichos e os de outros. O conceito de uma realidade objetiva não tem validade para ele. Rebeldia ou inconvencionalismo como tais não constituem prova do individualismo. Assim como este não consiste simplesmente em rejeitar o coletivismo, também não consiste meramente na ausência de conformidade. Um conformista é um homem que declara: é verdade porque outros acreditam, mas um individualista não é um homem que declara: é verdade porque eu acredito. Um individualista declara: eu acredito porque a razão diz-me que é verdade. Em A Nascente há um incidente que vale a pena relembrar nesta passagem. No capítulo sobre a vida e carreira do coletivista Ellsworth Toy, Ayn Rand descreve os vários grupos de escritores e artistas que aquele organizou. Havia uma mulher que nunca usava letras maiúsculas em seus livros, e um homem que nunca usava vírgulas, e um outro que escrevia poemas que nem rimavam, nem tinham ritmo. Havia um garoto que não usava telas, mas fazia alguma coisa com gaiolas de passarinhos e metronomos. Uns poucos amigos salientaram para Ellsworth Toy que ele parecia culpado de inconsistência. Era tão profundamente contra o individualismo, diziam eles, e aqui estavam todos estes escritores e artistas, que eram dele, e todos eram individualistas fanáticos. Vocês acham isto mesmo? Dizia Toy, sorrindo suavemente. O que Toy sabia, e que estudantes do objetivismo deveriam entender, é que esses subjetivistas, em sua rebelião contra a tirania da realidade, são menos independentes e mais desgraçadamente parasitas do que o babito mais banal que professam desprezar. Eles não originam ou criam nada, são profundamente abnegados, e lutam para preencher o vazio dos egos que não possuem, por meio da única forma de autopresunção que reconhecem. Provocação simplesmente por provocação, irracionalidade por irracionalidade, destruição por destruição, caprichos por caprichos. É raramente provável um psicótico ser acusado de conformidade, mas nem um psicótico, nem um subjetivista, é um expoente do individualismo. Observe o denominador comum nas tentativas de corromper o sentido de individualismo como conceitos ético-político e ético-psicológico. A tentativa de separar o individualismo da razão, mas é somente no contexto da razão e das necessidades do homem enquanto ser racional que o princípio do individualismo pode ser justificado. Separada deste contexto, qualquer defesa do individualismo se torna tão arbitrária e irracional quanto a do coletivismo. Esta é a base da total oposição do objetivismo a quaisquer supostos individualistas que tentam igualar individualismo com subjetivismo. E esta é a base do total repúdio do objetivismo a todo objetivista de estilo próprio que se permite acreditar que qualquer acordo, área de encontro ou reaproximação é possível entre o objetivismo e aquele individualismo falsificado que consiste em declarar: isto é certo porque eu quero. Ou, e verdade porque eu acredito. Abril de 1962. 19. Intimidação como argumento. Há um certo tipo de argumento que, de fato, não é um argumento, mas um meio de evitar debate e extorquir a concordância de um oponente com noções não discutidas. É um método de contornar a lógica por meio da pressão psicológica, já que é particularmente predominante, na cultura de hoje, e o será mais, nos próximos meses, far-se-ia bem em aprender a identificá-lo e a ficar prevenido contra ele. Este método tem alguma semelhança com a falácia de hominem, e vem da mesma raiz psicológica, mas é diferente, em essência.
A falácia de hominem consiste em tentar refutar um argumento pondo em dúvida o caráter de seu proponente. Exemplo: o candidato X é imoral, portanto seu argumento é falso. Mas o método da pressão psicológica consiste em ameaçar por em dúvida o caráter de um oponente por meio de seu argumento, pondo, assim, em dúvida, este, sem debate. Exemplo: somente os imorais podem não conseguir ver que o argumento do candidato X é falso. No primeiro caso, a imoralidade do candidato X, real ou inventada, é oferecida como prova da falsidade de seu argumento. No segundo caso, a falsidade do argumento é afirmada arbitrariamente e oferecida como prova de sua imoralidade. Na selva epistemológica de hoje, este segundo método é usado mais frequentemente do que qualquer outro tipo de argumento irracional. Deve ser classificado como uma falácia lógica e pode ser designado como o argumento da intimidação. A característica essencial do argumento da intimidação é o seu apelo à auto-incerteza moral e sua confiança no medo, culpa ou ignorância da vítima. É usado na forma de um ultimato que exige que a vítima renuncie a uma suposta ideia, sem discussão, sob ameaça de ser considerada indigna, do ponto de vista moral. O padrão é sempre o mesmo. Somente aqueles que são nocivos, desonestos, desumanos, insensíveis, ignorantes, etc., podem sustentar esta ideia. O exemplo clássico do argumento da intimidação é a história intitulada As Roupas Novas do Rei. Nessa história, alguns charlatões vendem roupas inexistentes ao rei, afirmando que a beleza incomum destas torna-as invisíveis para aqueles moralmente depravados de coração. Observe os fatores psicológicos envolvidos neste trabalho. Os charlatões contam com a auto-incerteza do rei. Este não questiona a declaração daqueles, nem sua autoridade moral. Rende-se de imediato, afirmando que certamente vê as roupas, negando, deste modo, a evidência de seus próprios olhos e invalidando sua própria consciência. Ao invés de enfrentar uma ameaça, sua precária autoestima. Sua distância da realidade pode ser medida pelo fato de preferir caminhar no pela rua, exibindo suas roupas inexistentes ao povo, ao invés de arriscar-se a incorrer em condenação moral por dois vigaristas. O povo, movido pelo mesmo pânico psicológico, tenta exceder-se a exclamações ruidosas sobre o esplendor das roupas, até que uma criança grita que o rei está nu. Esse é o processo exato do funcionamento do argumento da intimidação, como está sendo explorado à nossa volta, atualmente. Todos nós já ouvimos e ainda estamos ouvindo constantemente. Apenas aqueles que carecem de instintos mais requintados podem não conseguir aceitar a moralidade do altruísmo. Apenas o ignorante pode não conseguir saber que a razão foi invalidada. Apenas os reacionários intimamente convictos podem defender o capitalismo. Apenas os fomentadores de guerras podem opor-se às Nações Unidas. Apenas a horda lunática ainda pode acreditar em liberdade. Apenas os covardes podem não conseguir ver que a vida é um esgoto. Apenas o superficial pode buscar a beleza, a felicidade, a conquista, os valores ou os heróis. Como um exemplo de um campo total de atividade baseado apenas no argumento da intimidação, dou-lhe a arte moderna, onde, para provar que realmente possuem a percepção especial dominada somente pela elite mística, os homens estão tentando ultrapassar uns aos outros em altas exclamações ao esplendor de algum pedaço rudimentar de tela, apenas manchada. O argumento da intimidação domina de duas formas as discussões atuais. Em discursos impressos, floresce na forma de longas, envolventes e elaboradas estruturas de palavrório ininteligível que transmite claramente uma ameaça moral. Apenas a pessoa de mente primitiva pode não conseguir perceber que a clareza é simplificação em demasia, mas em uma experiência diária particular, ele surge de forma não identificável, nas entrelinhas, na forma de sons inarticulados que exprimem implicações indeterminadas. Ele confia, não no que é dito, mas em como é dito, não no conteúdo, mas no tom de voz. O tom é, geralmente, de incredulidade desdenhosa ou beligerante. Certamente você não é um defensor do capitalismo, não é? E se isto não intimidar a provável vítima, que responderá, apropriadamente, eu sou, o diálogo decorrente será mais ou menos assim. Ah, você não pode ser. Não mesmo. Mesmo. Mas todos sabem que o capitalismo está fora de moda. Eu não. Ah, não. Já que eu não sei, você me diria, por favor, as razões para pensar que o capitalismo está fora de moda? Ah, não seja ridículo. Você me diria as razões? Bem, realmente, se você não sabe, provavelmente eu não poderia lhe dizer. Tudo isso é acompanhado por sobrancelhas levantadas, olhares fixos arregalados,
dar de ombros, grunhidos, risinhos e o arsenal completo de sinais não verbais que dão indiretas funestas e comunicam vibrações emocionais de um único tipo: desaprovação. Se as vibrações falham, se os debatedores são desafiados, pode-se achar que estes não têm argumentos, evidências, provas, razões, nenhum motivo para insistir, que sua agressividade barulhenta serve para esconder um vácuo, que o argumento da intimidação é uma confissão de impotência intelectual. O arquétipo primordial deste argumento é óbvio, e também as razões de seu apelo ao neomisticismo de nossa era. Para aqueles que compreendem, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que não compreendem, nenhuma é possível. A fonte psicológica deste argumento é a metafísica social. Um metafísico social é aquele que considera a consciência dos outros homens como superior à sua própria e aos fatos da realidade. Para o metafísico social, a avaliação moral que os outros fazem dele é um interesse primordial que substitui a verdade, os fatos, a razão, a lógica. A desaprovação de outros é tão destruidoramente apavorante para ele, que nada pode resistir ao impacto dentro de sua consciência. Assim, negaria a evidência de seus próprios olhos e invalidaria sua própria consciência pelo bem de qualquer sanção moral de um charlatão errante. Apenas um metafísico social poderia imaginar este absurdo de esperar ganhar um argumento intelectual insinuando: mas as pessoas não gostarão de você. No sentido estrito das palavras, o metafísico social não concebe seu argumento em termos conscientes. Ele instintivamente o encontra por introspecção, já que representa sua maneira psicoepistemológica de vida. Todos nós já encontramos o exasperante tipo de pessoa que não ouve o que se diz, mas sim as vibrações emocionais da voz, ansiosamente traduzindo-as em aprovação ou desaprovação, e assim respondendo de acordo. Este é um tipo de argumentação da intimidação autoimposto, ao qual o metafísico social se rende na maioria de seus contatos humanos. E, assim, quando encontra um adversário, quando suas premissas são desafiadas, imediatamente recorre à arma que mais o aterroriza: a retirada de uma sanção moral. Já que esse tipo de terror é desconhecido dos homens saudáveis psicologicamente, estes podem aceitar o argumento da intimidação precisamente por causa de sua inocência. Incapazes de compreender este motivo do argumento ou acreditar que é simplesmente um blefe sem sentido, presumem que o seu usuário possui algum tipo de conhecimento ou razões para apoiar suas asserções aparentemente autoconfiantes e beligerantes. Eles dão-lhe o benefício da dúvida, e são deixados numa confusão desamparadamente desnorteante. É assim que os metafísicos sociais podem vitimar os jovens, os inocentes, os conscienciosos. Isto é particularmente predominante nas salas de aula de faculdades. Muitos professores usam o argumento da intimidação para sufocar a opinião independente dos alunos, fugir das perguntas que não conseguem responder, desencorajar qualquer análise crítica de suas suposições arbitrárias ou qualquer divergência do status quo intelectual. Aristóteles. Meu caro amigo, suspiro cansado, se você tivesse lido o artigo do professor Spifkin, respeitosamente, no exemplar de janeiro de 1912 da revista Intellect, o qual, desdenhosamente, obviamente você não leu, saberia, vagamente, que Aristóteles foi desmentido. Professor X. X no lugar do nome de um destacado teórico da economia de livre mercado. Estaria você citando o professor X? Ah, não mesmo. Seguido por um sarcástico sorriso entre dentes com intenção de transmitir que o professor X já tinha sido completamente desacreditado. Por quem? Sem resposta. Estes professores são, frequentemente, ajudados pelo esquadrão dos inconvenientes liberais da sala de aula, que morrem de rir nos momentos apropriados. Em nossa vida política, o argumento da intimidação é quase que o método exclusivo de discussão. Predominantemente, os debates políticos atuais consistem em dois tipos: tentativas de difamação e desculpas, ou intimidação e apaziguamento. O primeiro geralmente é, embora não exclusivamente, praticado pelos liberais, o segundo, pelos conservadores. Os campeões, a este respeito, são os republicanos liberais, que praticam ambos. O primeiro, para com seus colegas republicanos conservadores, o segundo, para com os democratas. Todas as tentativas de difamação são argumentos da intimidação. Consistem em afirmações pejorativas sem qualquer evidência ou prova, oferecidas como um substituto destas, com o objetivo de atingir a covardia moral ou a credulidade refletida dos ouvintes. O argumento da intimidação não é novo, tem sido usado em todas as épocas e culturas, raramente, porém, em tão larga escala como hoje. É usado mais cruelmente na política do que em qualquer outro campo de atividade, mas não é restrito àquela área. Penetra em nossa cultura inteira. É um sintoma de falência cultural. Como se resiste a este argumento?
Existe apenas uma arma contra ele: certeza moral. Quando se entra numa batalha intelectual, importante ou não, pública ou privada, não se pode buscar, desejar ou esperar a aprovação do inimigo. Verdade ou falsidade deve ser a preocupação única de alguém e seu exclusivo critério de julgamento, não a aprovação ou desaprovação de alguém, e, acima de tudo, não a aprovação daqueles cujos padrões são opostos aos que se tem. Deixe-me enfatizar que o argumento da intimidação não consiste em introduzir julgamento moral em questões intelectuais, mas em substituir o julgamento moral pelo argumento intelectual. Avaliações morais estão implícitas na maioria das questões intelectuais. Não é simplesmente admissível, mas imperativo, expressar um julgamento moral quando e onde apropriado. Suprimir este julgamento é um ato de covardia moral. Um julgamento moral, porém, sempre deve seguir e não preceder ou substituir as razões nas quais é baseado. Quando se dá razões ao veredito de alguém, assumir-se responsabilidade por ele e colocar-se a si mesmo à disposição para um julgamento objetivo. Se as razões deste alguém são erradas ou falsas, sofrem-se as consequências. Mas condenar sem dar razões é um ato de irresponsabilidade, uma maneira de conduzir do tipo bate e foge, que é a essência do argumento da intimidação. Observe que os homens que usam este argumento são os que temem um ataque moral fundamentado, mais do que qualquer outro tipo de batalha, e quando encontram um adversário moralmente confiante, são os mais ruidosos ao protestar que a moralização deve ser mantida fora das discussões intelectuais. Mas discutir-se o nocivo de uma maneira que implique neutralidade é sancioná-lo. O argumento da intimidação ilustra por que é importante estar-se certo das próprias premissas e motivos morais. Ilustra o tipo de cilada intelectual que aguarda aqueles que se aventuram sem um conjunto de convicções completas, claras e consistentes, inteiramente integradas do início ao fim aos fundamentos. Aqueles que precipitadamente saltam para a batalha, armados apenas com poucas noções casuais, flutuando na névoa do desconhecido, do não identificado, do não provado e sustentado apenas por seus sentimentos, esperanças e medos. O argumento da intimidação é o seu merecido destino. Em questões morais e intelectuais, não é suficiente estar-se certo, deve-se saber que se está certo. O exemplo que mais ilustra a resposta adequada ao argumento da intimidação foi dado, na história americana, pelo homem que, rejeitando os padrões morais do inimigo com total certeza de sua própria retidão, disse: se for traição, tire todas as vantagens que puder. Julho de 1964. Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.